Oi, gente, hoje é quarta-feira, então é dia de Papo na Ascom. Hoje a gente vai conversar com o pró-reitor de Planejamento, Orçamento e Finanças, Tiago Neves, sobre uma pesquisa que é bastante positiva em relação à imagem que as universidades públicas têm para a população. Tudo bom, Tiago? Tudo bom, Elisa? Então, Prazer estar aqui novamente. o prazer é nosso. Mais uma vez, não é? Olha só, eu queria primeiro que o senhor explicasse um pouquinho o que foi essa pesquisa. Ela foi realizada em maio pela Ideia Big Data, né, em todo o país, ou seja, ela entrevistou pessoas de todo o país. O que é que foi essa pesquisa e qual a importância dela? Elisa, é interessante a gente discutir um pouco essa pesquisa, até porque os resultados delas precisam ser bem discutidos. A pesquisa teve como fundamento ver como a opinião pública estava em relação às universidades públicas, qual o papel das universidades públicas. Hoje a gente sabe que a gente tem uma universidade cada vez mais transformadora. A gente vê um processo que a gente chama de reúne, onde as universidades elas interiorizaram, elas abriram novos campos, ela foi ao encontro da população que não tinha condições de vir à capital, onde a maioria das universidades públicas, principalmente as federais, estavam, e esse processo ele demonstrou o quanto foi rico e quanto foi transformador o papel das universidades quando a gente vai cada vez mais se aproximando das demandas locais, contribuindo com esse papel transformador. Então, assim, quando a gente vê uma pesquisa que tenta retratar como essas pessoas estão enxergando o papel das universidades públicas, e isso nos deixa bastante motivado, e eu acho que deve ser amplamente discutido os seus resultados, e posteriores pesquisas vão ser muito bem-vindas também nessa área. Com certeza, a pesquisa foi realizada agora em maio, então é bastante recente, né, Tiago? E aí, 3 pontos eu acho que a gente podia comentar um pouco que foram bastante positivos em relação à pesquisa, em relação à opinião da população, né? O apoio da população às universidades, a democracia nas universidades e a defesa da gratuidade. Como é que o senhor analisa esses dados? Veja, eu entendo que fica claro o quanto a sociedade está conseguindo enxergar que as universidades, conforme a própria pesquisa disse, não são mais o lugar que reflete a elite brasileira, né? Ela tem um papel inclusivo, transformador, onde a gente tem hoje 50% dos nossos alunos já oriundos de colégios públicos. Você tem hoje universidades que têm um percentual inclusive maior disso. Você já observa o desempenho dos alunos, e a pesquisa refletiu o apoio da população. Você falou em 3 pontos, eu separei 5 que eu acho extremamente relevantes, porque eles convergem em várias perguntas, inclusive. Então ele falou o índice geral de apoio e reconhecimento das universidades públicas, quanto à sua relevância, qualidade, defesa de sua expansão. Hoje a gente detém 99% do conhecimento produzido no país a nível de qualificação internacional. Então nós temos 99% das pesquisas de referência do país. E temos um processo extensionista muito forte. Então temos um processo transformador, onde o conhecimento ele chega à comunidade por meio da extensão e por meio da pesquisa, e esse é o que a população começa a enxergar esse papel cada vez mais. Eu acho que a interiorização, esse processo que foi tão rico para o país, ele está começando a ser enxergado pela população, e a pesquisa demonstrou isso. Então ele falou, a população colocou como muito alto, entre 80% e 90%, em 5 perguntas diferentes, eles reconhecem o quanto foi relevante essa expansão. A percepção de que as universidades públicas estão se tornando mais democráticas e inclusivas, elas teve um índice entre 60% e 70% em 3 perguntas diferentes, depois confirmando esse sucesso da política de cotas. Falou da questão da defesa da gratuidade e ser contrária à cobrança de mensalidade nas universidades públicas. Então, entre 86% e 92%, em 2 perguntas diferentes, responderam que são contrários à cobrança de mensalidades e que defendem a gratuidade dentro das universidades públicas. Falou da questão das fraquezas da universidade, é importante falar disso também, até para a questão de melhoria, né? Falou que influências externas, como influências políticas na universidade, corporativismo de servidores,
impacto das greves, isso preocupa a população. Entre 50% e 60% falaram que isso seria uma fraqueza da instituição. É importante a gente ter esses dados para a gente tentar buscar cada vez mais melhorar. E sobre os cortes orçamentários, que aí eu acho muito relevante da pesquisa, e eu acho que por isso que é a parte que toca mais a nossa pró-reitoria lá de planejamento e orçamento, que é assim, foi perguntado, né, sobre cortes nos orçamentos e entre 70% e 80% em 3 perguntas diferentes acharam que não deveriam ser feitos da forma como estão ocorrendo. Consideram ainda que isso irá precarizar as universidades públicas e isso só irá beneficiar o setor privado. Então, esse reflexo é muito importante. A gente discutiu o orçamento. Hoje saiu pesquisas sobre os cortes no orçamento das universidades, a diminuição de investimento dentro das universidades. E a gente está num processo tão rico de expansão, de melhoria da qualidade, de aproximação da sociedade menos favorecida, que talvez não tivesse condições de entrar na universidade, de cursar um curso superior. E a gente percebe que para a gente manter esse processo, para a gente conseguir fazer com que esse papel transformador da universidade ele seja amplamente efetivado, a gente precisa de uma continuidade. Então a gente precisa que o PNAES, por exemplo, que é a lei que garante a questão do auxílio de assistência a estudantes com menos de 1,5 salário, renda per capita menos de 1,5 salário mínimo, que ele seja amplamente trabalhado dentro das universidades. A gente saiu, em 2 anos, a gente saiu de 35% para 50% do número de cotistas, mas a gente não teve aumento no valor do PNAES. Então é uma dificuldade você gerenciar cada vez mais demanda com o mesmo ou menos orçamento em algumas situações. Então fica aí a necessidade de criação de restaurante universitário em diversas universidades. Então a população está enxergando isso. A população conseguiu demonstrar por meio da pesquisa que enxerga que nós precisamos de uma universidade forte para exercer esse papel transformador que ela vem exercendo. E isso passa, claro, por um financiamento adequado para que a gente possa ter políticas cada vez mais efetivas. A universidade pública, gratuita, de qualidade, precisa de investimento também, né? Precisa se manter, né? Exato. Precisa se manter e essa possibilidade, como foi discutida aí em relatórios, como o relatório do Banco Mundial e tal, de financiamento por meio de mensalidades, a gente percebe que essa não deve ser uma alternativa viável, principalmente quando a universidade vem resgatando esse papel social transformador, e essas pessoas que estão inserindo na universidade, ela com certeza não tem condições de fazer nenhum tipo de aporte. Pelo contrário, elas têm uma dificuldade para que elas possam conseguir estar aqui. Elas precisam de alimentação, elas precisam de transporte e a gente tem tentado cada vez mais contribuir com isso, para que ela consiga não só entrar na universidade, mas que ela consiga ter um desempenho tão satisfatório quanto quem vem pela ampla concorrência, para que ela consiga terminar o seu curso e exercer um papel transformador na sua família, na sua localidade e contribuir com o papel transformador da universidade. Essa pessoa, a gente tem... Qual é a grande diferença da universidade pública? É que ela preza muito pelo papel, pelo um aluno que seja formado não apenas na parte do ensino, mas que ele seja formado buscando uma dinâmica de extensão, de pesquisa, de contribuição social, de exercer esse papel que a gente chama da universidade de transformação social, bem significativa. Não só a transformação dele, da sua estrutura familiar, mas por conhecer as demandas locais, as necessidades, eles possam contribuir com esse papel transformador das universidades. Isso, perfeito. E aí, para a gente finalizar, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho o que é que uma pesquisa como essa, que não deve ser a única, né? A gente espera que sejam feitas outras, mas assim, o que é que uma pesquisa como essa pode trazer de resultados
de melhorias mesmo na universidade, como a UFPE e qualquer outra universidade pública? Primeiro, entender, eu acho que quando a gente entende o que, que a sociedade está pensando, a gente consegue se aproximar mais da sociedade. Então, isso serve para a universidade, isso serve para o governo, de entender o quanto a universidade ela é importante e quanto ela precisa ser cada vez mais valorizada. Isso serve para as universidades para entender em que ela pode melhorar e buscar esse processo de melhora. Então é isso que a gente tem vamos dizer assim, herdado da pesquisa, né? Essa contribuição que a pesquisa vai nos dar nesse sentido, de como a gente pode ainda ser mais efetivo nesse processo, estudando o que é que a população pensa sobre isso, e para os governantes entenderem o quanto as universidades são relevantes e quanto elas são importantes, elas prestam um serviço para o país que ninguém hoje está habilitado a prestar, ou seja, ninguém contribui com 99% das pesquisas qualificadas, ninguém exerce um papel de extensão como as universidades públicas exercem. Então, não é só aula, não é só a graduação, não é só a pesquisa, não é só o mestrado, o doutorado, a qualificação. A gente tem um papel transformador e esse papel dificilmente vai ser absorvido por qualquer instituição privada que visa, de fato, o lucro. Nós visamos um papel de transformação social, de contribuir com o desenvolvimento do país e quando a gente tem uma descontinuidade dos recursos, a gente pode perder muito desse desenvolvimento tecnológico que o país vem vivendo, desse processo de melhoria, de efetividade, de cada vez mais buscar melhorar, ter mais efetividade nas políticas públicas, apoiar as políticas públicas. Então, eu acho que isso é que a gente tem que manter. Para isso a gente precisa de financiamento, para isso a gente precisa de um olhar diferenciado da sociedade, dos governantes para a nossa universidade pública, gratuita isso. E de qualidade. Perfeito, Tiago. Muitíssimo obrigado pela sua participação mais uma vez. Até a próxima. Ok, a gente que agradece. Bom dia a todos. É isso, gente. A gente conversou um pouquinho sobre essa pesquisa em relação à visão que a opinião pública tem das universidades públicas. E quarta que vem tem mais papo na Ascom.